Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto de movimentos e cinemática. Hoje vamos estudar movimento circular uniforme, que é o movimento que faz curva, né? A gente vai ter... Percebam que esse movimento é um pouquinho diferente dos outros, porque o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal, eles podiam ser separados lá, movimento em X, movimento em Y, movimento horizontal e movimento vertical, só que esse aqui não vai dar não. A gente vai trabalhar com ele, com os dois juntos. Antes de falar sobre movimento circular, a gente precisa lembrar o que é um movimento repetitivo. Um movimento repetitivo, o nome já diz o que acontece, né? Acontece mais de uma vez. Todo movimento repetitivo ele tem duas grandezas fundamentais, período e frequência. A gente tem que saber exatamente o que é cada uma dessas grandezas. O período é o tempo necessário para completar uma volta. A Terra demora um ano, 365 dias, para dar uma volta completa ao redor do Sol. A gente diz então que esse é o período da Terra. É o tempo que demora para ela dar uma volta. Frequência. A frequência é o número de voltas em um intervalo de tempo. Por exemplo, a Terra ela dá uma volta a cada um ano ao redor do Sol. Então, uma volta a cada 365 dias. Percebam que existe uma relação entre período e frequência. Aí por isso eu vou dar um exemplo aqui. Um dia é contado após 24 horas. Um dia, como a gente já deve ter visto, é o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno de si mesma. Se eu sei que esse tempo é de 24 horas, o tempo de uma volta completa, então o período é exatamente 24 horas. E a frequência é o número de repetições pelo intervalo de tempo. Em 24 horas, a gente sabe que a gente conta um dia. Então, a gente tem uma frequência de um dia a cada 24 horas. Como esse 24 está aqui no denominador, eu posso colocar no lugar do 24 a letra T. T de período. Esse T maiúsculo representa período. Então, a frequência é o inverso do período. Sempre que você sabe um deles, você pode, então, automaticamente encontrar o outro. Se eu sei a frequência, é só inverter, descubro o período. Se eu sei o período, é só inverter, descubro a frequência. Quando eu falo inverter, gente, você pode botar nessa fórmula aqui, que resolve também o problema. Bem, o movimento circular está muito presente no nosso cotidiano. Você pode visualizar aqui que eu fiz alguns desses exemplos e a gente precisa se adequar a esses termos aí, vão aparecer vários termos e a gente tem que saber o que é cada uma das coisas. A gente tem o movimento circular em engrenagens, como vocês podem ver aqui, em rodas, a roda da bicicleta, a roda do motor do carro, roda do motor não, a roda do eixo do carro, né? Você tem duas rodas aqui no carro e esse cano aqui de metal segurando eles dois. Esse cano em verde, o nome é eixo. A gente vai detalhar cada um desses tópicos. Ventiladores. Quando eu falei aqui ventiladores, eu estava querendo me referir a rotores. Rotores são motores que giram. A gente tem o liquidificador, tem um motorzinho que gira lá, a gente tem todo ventilador, é um motor que gira, né? A gente chama esses motores de rotores. E esses rotores, ele tem uma coisa chamada pá ou hélice, que é essa asinha aqui, ó. Nesse caso aqui é um ventilador de 4 pás, e aí isso aqui em verde é a pá. Voltando aqui nas engrenagens, eu vou já dizer os termos das engrenagens. Os termos que vão aparecer para vocês são dentes. Esses dentes são essas pontas aqui ó, da engrenagem, e quanto maior for a quantidade de dentes de uma certa engrenagem, maior é o seu raio. O raio é o tamanho. Então, se você tem uma engrenagem que tem 1000 dentes, significa que ela é muito grande. E uma que tem 10, ela é pequenininha. Então, o raio, para a gente lembrar aqui, é a distância do centro até a extremidade. O raio vai valer para todos aqui. Ó. Você tem vários raios aqui também. Vale salientar aqui ó, que se essa roda gira para a direita, essa vai girar para a esquerda. Vocês vão entender mais à frente por quê. Mas acho que se você pensar aqui na mecânica da coisa, você vai perceber que gira assim mesmo.
Rodas, a gente tem a roda da bicicleta, né? Isso aqui é um pedal da bicicleta. Se esse pedal gira, esse vai girar também. Aqui a catraca não vai girar no mesmo sentido. E aqui a roda também gira no mesmo sentido. Aqui é o eixo de um carro, né? Você tem esse tubo que prende essas duas rodas pelo centro. Nos ventiladores, a gente já falou de pá, hélices, né? Nos rotores. Outras coisas que podem executar movimento circular são pessoas, automóveis e outros. Como é que isso ocorre? Aí o movimento fica um pouco livre, né? Que eu deixo a cargo de vocês pensarem um pouquinho. Porque uma pessoa pode executar o movimento circular de diversas formas. Seja uma bailarina girando, seja um movimento das Olimpíadas, alguém correndo em círculos. Tudo isso é movimento circular. Aí um automóvel, como é que ele pode executar um movimento circular? Ele pode fazer uma curva. Você não precisa fechar um círculo completo para fazer um movimento circular. Uma curva, ela é um quarto de círculo. Então, você pode ter aqui uma curva como um quarto de um círculo. E você vai ter vários outros animais e outros fenômenos naturais que aparecem no movimento circular. Eu vou pegar um exemplo aqui bem tranquilo de uma bailarina. Ela estica os braços e começa a rodopiar na ponta do pé. Esse caso aqui, tem a bailarina, o coque dela e uma mãozinha dela, eu vou deixar aqui pintada de vermelho. Se eu olhasse de lado, eu só ia ver essa mão indo para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, o tempo todo. Porém, se eu olhasse de cima, olha o que vai acontecer. Aqui está a mão dela, olhando de cima. Ela vai começar a rodar e eu vou ver a mãozinha dela aqui, ó, vai executar em tempo igual a 0, tempo igual a 1, tempo igual a 2. Então, a mãozinha dela está executando um movimento do tipo circular. Se eu pegar aqui a trajetória da mão da bailarina, ela vai estar executando uma trajetória circular. Desenho o copo no lugar errado aqui. Mas o que a gente pode saber tirar disso aqui? Se eu perguntasse a vocês qual é o período da bailarina, em quanto tempo ela demora para voltar para essa posição? Bora ver. Aqui a mãozinha dela está na direita, né? Então ela subiu, esquerda, baixo, direita. Então, ela demorou exatamente 4 segundos para dar essa volta completa. Então, o período dela é de 4 segundos. Considera que esse copo está aqui embaixo. A trajetória da mão da bailarina fez esse movimento circular. E o que vale salientar aqui também é o sentido desses movimentos. A gente não vai ter agora sentido direita, esquerda, cima, baixo, nem norte, nada daquela rosa dos ventos. A gente vai ter os sentidos das rotações. Como é que a gente determina isso? O sentido horário é aquele que segue o relógio. Imagina aqui, ó, isso é um relógio, gente. Aí você tem o 12 lá em cima, e depois o 1, 2, 3. O 1, 2 e o 3, eles seguem esse sentido aqui, ó, descendo. Se você tem esse sentido, a mão da bailarina está contra o relógio, observe. Contra o relógio é porque as horas, do ponto de vista da bailarina, vão estar diminuindo. Ó. 12, 11, 10, 9. Se as horas estão diminuindo, sentido anti-horário. Se as horas estão aumentando, sentido horário. Se fosse 1, 2, 3, então sentido horário. Se for 11, 10, 9, anti-horário. Então, galera, nós já sabemos o que é o sentido. Toda vez que a gente analisa o movimento circular, a gente encontra 4 tipos de movimento. Depois eu quero que vocês voltem aqui, nessa imagem, e analisem aqui o que é um movimento circular uniforme e o que é um movimento circular uniformemente variado. Eu vou pegar aqui um exemplo bem tranquilo, esse exemplo aqui de João. João liga o seu ventilador no 1, espera 10 minutos e muda para o 2. Após 20 minutos ele desliga o ventilador. Então eu quero saber, só nessa situaçãozinha de João aqui, quais são os tipos de movimento que a gente consegue observar. Se João ligou o ventilador antes estava parado, ele começou a girar. Então isso é um tipo de movimento circular. Quando
Está parado e começa a girar. Depois de ligar o ventilador no 1, ele espera 10 minutos. Esse tempo que o João está esperando, vocês percebem que o ventilador vai continuar girando na mesma velocidade? Porque se ele está na velocidade 1, vai continuar ali, né? Essa mesma eu vou deixar assim marcado, porque vocês vão ver que tem uma coisa da velocidade que está mudando, da hélice do ventilador, mas tem outra que não. Depois, quando ele mudar para a segunda velocidade, vocês percebem que do 1 para o 2, o ventilador vai girar cada vez mais rápido. E quando ele, depois de 20 minutos, quando ele desligar o ventilador vai estar lá girando rápido. E quando ele botar diretamente no zero, o ventilador vai parando de girar até não girar mais. Então, esses 4 movimentos, eles são movimento circular uniforme ou movimento circular uniformemente variado. Se você considera isso, eu quero que você, ao final dessa aula, tente descobrir quais são o movimento circular uniforme e quais são o movimento circular uniformemente variado, que é MCU e MCUV. Agora a gente vai vir para a classificação dos movimentos circulares, né? Antes de falar de classificação dos movimentos circulares, bora lembrar o que a gente já viu. A gente tinha analisado o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Olha essa palavra, retilíneo. Se é retilíneo, significa que o vetor velocidade não modifica sua direção. O que isso significa? A velocidade é um vetor. Se ela não modifica sua direção, sempre vai estar na horizontal, se o movimento inicialmente for horizontal. Ser uniforme significa que o módulo da velocidade não muda. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele diz que o módulo não muda, a direção não muda e o sentido não muda. Então, o MRU é o movimento onde existe a constância do vetor velocidade. No movimento retilíneo uniformemente variado, a gente já tem a aceleração. Então, se o movimento é retilíneo, a direção não muda, sempre vai ficar na horizontal. Só que se ele tem aceleração, ele pode ter uma inversão do sentido. Pode estar apontando para a direita e depois modificar para a esquerda devido à sua aceleração. Mas todos eles estão em uma única direção, tanto o retilíneo uniforme como o retilíneo uniformemente variado. Gente, imagine aqui que você tem esse rapaz. Ele então, quando ele estava vindo no movimento na horizontal, ele tem os dois tipos de movimento. Pode ser o movimento retilíneo uniforme ou o movimento retilíneo uniformemente variado. A garganta tá mal nessa quarentena. Gente, nós sabemos que no MRU o valor da velocidade não vai mudar e no MRUV o valor da velocidade vai mudar. Com o valor eu quero dizer módulo. Então o módulo da velocidade muda no uniformemente variado, mas não muda no uniforme. Quando esse rapaz da moto, eu não vou desenhar ele de novo, porque é difícil. Quando ele fizer essa trajetória circular, ele vai ter um movimento bidimensional, né, em 2 dimensões, e pode acontecer dois tipos de movimento diferentes. Ele pode estar se movendo aqui sempre com o mesmo módulo de velocidade. Imagine que ele chegou aqui com 10 metros por segundo. 10 metros por segundo para a direita, 10 metros por segundo para cima, 10 metros por segundo para a esquerda e 10 metros por segundo para baixo. Percebam que o módulo da velocidade não mudou. Quando o módulo não muda, movimento circular uniforme. Se o módulo da velocidade modificar-se, por exemplo, se aqui fosse 10, aqui 20, aqui 5 e aqui 40. Então, a gente diz que é um movimento circular uniformemente variado. Nesse movimento circular uniformemente variado, pode estar aumentando de módulo, como pode estar diminuindo. De V1 para V2 aumentou, de V2 para V3 diminuiu. Vocês vão ver que a partir disso aqui dá um probleminha, né?
dá um problema, mas eu já sei então que no movimento circular uniforme o módulo da velocidade não muda e no movimento circular uniformemente variado o módulo da velocidade muda. Beleza. No movimento retilíneo uniforme a gente dizia que a aceleração era nula. Agora a gente vai chamar essa aceleração aqui, ó, a aceleração que muda o módulo, de aceleração tangencial. Professor, por que você está fazendo isso? Porque vão aparecer outras acelerações e eu preciso diferenciar. Então, toda vez que tiver mudança do módulo da velocidade de aceleração tangencial. Mas no movimento circular a gente vê que não muda só o módulo. Se você olhar aqui, está mudando, o módulo não mudou no movimento circular uniforme, mas o sentido mudou. Aqui estava para a direita, aqui está para cima. Sentido e direção estão mudando. Como eu sei que a aceleração é mudança da velocidade, eu preciso descobrir qual é a aceleração que muda a direção e o sentido da velocidade. No movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é nula. Então, o que modifica a direção da velocidade? É o que a gente chama de aceleração centrípeta. Esse nome centrípeta vai ficar mais claro à medida que a gente avançar um pouquinho no conteúdo. Resumindo, a velocidade ela é composta de três coisas, que é um vetor, módulo, direção e sentido. Qual vai ser a aceleração que muda o módulo? Tangencial. Qual que muda a direção? A centrípeta. E qual que muda o sentido? Centrípeta também. Porque mudando a direção já muda o sentido. Então, bora se debruçar aqui um pouquinho sobre aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é um modificador do sentido e da direção da velocidade. Observação, não modifica o módulo continua o mesmo, com aceleração centrípeta. Se um corpo só tem aceleração centrípeta, significa que ele vai fazer uma curva, mas a velocidade dele não vai mudar. Aí, bora lá. Por que esse nome centrípeta? Porque o sentido dessa nossa aceleração, lembre, a aceleração é um vetor, vai ter que apontar em alguma direção, em algum sentido. Tem uma direção e tem um sentido. Como a direção vai estar sempre mudando da aceleração centrípeta, a gente vai descobrir ela sempre diretamente pelo seu sentido. Sempre que você executa uma trajetória, seja circular ou uma curva qualquer, o centro dessa trajetória vai ser o sentido da nossa aceleração centrípeta. Então, imaginem aqui nesse movimento circular, que é o mais tranquilo de se analisar. Nesse movimento circular, seja ele no sentido horário ou anti-horário, você vai ter sempre um centro definido aqui, esse centro, e vai ser para onde a aceleração centrípeta vai estar apontando. Se o móvel estiver aqui, vai estar apontando para o centro, na diagonal. Então, observem que sempre a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. Se eu quiser calcular o valor dessa aceleração centrípeta, o módulo no caso, vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa demonstração eu vou ficar devendo a vocês, vou trazer depois. Por que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r? Isso é tudo por essa aula, espero que tenha ficado claro. A aceleração centrípeta ela é a modificadora do sentido e da direção do movimento circular, da velocidade no movimento circular. Essa velocidade aqui ela tem sempre o mesmo módulo, porém existe uma aceleração centrípeta nesse movimento. Nesse aqui a gente tem as duas acelerações, aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Por quê? O módulo do vetor velocidade está mudando e a direção e o sentido também estão mudando. Pode dizer que toda a velocidade está modificando nesse exemplo aqui. Então, no movimento circular uniformemente variado, você vai ter aceleração tangencial e aceleração centrípeta. No movimento circular uniforme, você só tem aceleração centrípeta, você não tem aceleração tangencial. No movimento retilíneo uniforme, você
não tem aceleração tangencial nem aceleração centrípeta. Então significa que no movimento retilíneo uniforme não existe aceleração. Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, você só tem aceleração tangencial, não tem centrípeta porque o corpo não faz uma curva. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Isso é tudo por hoje. Bons estudos aí. Valeu e tchau. Ah, lembrando uma coisinha aqui. Não esqueçam de dar o like, curtir o vídeo e comentar se puder. E aperta no sininho também para quando eu postar novos vídeos vocês ficarem atentos. Tchau, tchau. Isso é tudo por hoje.